Olá, muito bom dia. Está começando agora o Caminhos do Sertão, o programa que valoriza quem produz, quem empreende e quem vive do nosso agro. Eu sou Marcelo Oliveira e a partir de agora você acompanha as principais informações, orientações técnicas e atualizações de preços do setor agropecuário aqui da nossa região. E no Caminhos do Sertão de hoje você vai conhecer tudo sobre a brucelose, uma importante zoonose que pode acometer o rebanho bovino e também até nós mesmos seres humanos. Vamos fazer uma homenagem importante para o zootecnista, o profissional da produção animal. Fomos também conhecer um projeto do IFP que trabalha com o desenvolvimento de um sensor de umidade do solo, que faz com que a irrigação ligue automaticamente de acordo com a necessidade. Vamos falar também sobre a previsão do tempo, te atualizar sobre os preços dos grãos e muito mais. Fica ligado, Caminhos do Sertão começa agora. Você está acompanhando o programa Caminhos do Sertão. Informação que nasce da terra. Você já ouviu falar da brucelose? Não é somente aquela banda de forró famosa dos anos 90. A brucelose é uma zoonose, uma doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano. Quem vai falar mais para a gente sobre essa doença é o médico veterinário da ADAP, aqui de São João do Piauí. Confira agora. Pessoal, viemos mais uma vez aqui até a ADAP de São João do Piauí, mas para falar de um assunto diferente. Vamos falar sobre a brucelose bovina, uma importante doença que pode acometer também o ser humano, já que a mesma é uma zoonose. Então quem vai falar para a gente mais sobre a importância da brucelose é o Dr. Matias Mota, que é médico veterinário aqui da ADAP, e ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre essa doença. Doutor Matias, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Doutor Matias, o que é a brucelose? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, quero dar um bom dia a você e a todos os produtores rurais de São João e da microrregião de São João do Piauí. Em primeiro lugar, a brucelose. A brucelose é uma doença causada por bactérias que atinge vários animais, inclusive o homem, em especial aos bovinos, os caprinos, os suínos, os equinos, os ovinos e também os cães também. Então, é uma doença que atinge todos esses animais, especificamente. Muito importante. Sendo que nos bovinos e nos bovalinos, a bactéria que causa a doença ela é chamada de Brucella aborto, específico mais só dos bovinos e dos bovalinos, certo? Muito bem. Essa bactéria que é a Brucella abortus, qual é o principal problema que ela causa no animal que tem a brucelose? No caso, uma vaca, por exemplo. Bom, a vaca com a brucelose, o sintoma principal dela geralmente é o aborto. Aborto nas fêmeas e nos machos causa a infertilidade. Certo? É uma doença muito séria. Uma doença séria. E ela ataca também no homem também, certo? No ser humano, e tem como principal sintoma febre alta, são os suores noturnos chamados, e também a dores nas articulações. São os principais sintomas que ela prejudica o ser humano. E como é que o ser humano, homem ou mulher, pode se infectar com essa bactéria do bovino, por exemplo? Bom, a infecção, ou seja, a porta de entrada no ser humano, seria através da ingestão de alimentos, no caso o leite cru e os derivados. Certo? Então, todo o ser humano, para ingerir esses alimentos, ele tem que ter a certificação que esses alimentos são inspecionados, certo? Seja pela inspeção federal, estadual ou municipal. Ou seja, certo? Esse leite, esses derivados do leite têm que ser atestados que foram retirados, ordenhados de vacas que foram vacinadas contra a brucelose. Vacinadas com a brucelose. Outra maneira também de você adquirir é o manuseio também da própria vacina. Né? O próprio vacinador ele tem que ser treinado para saber trabalhar com o produto, né? Que no caso é a vacina. Então ele tem que seguir todas as normas determinadas pelo programa da brucelose e tuberculose. Pronto, certo? Então no caso a principal forma de prevenção da brucelose é a vacina, não é isso? No caso dos animais é a vacina. Então para você prevenir, por exemplo, numa propriedade, o que você tem que fazer é se preocupar com a entrada de animais de outra propriedade. Sempre adquirir animais com exame negativo para a brucelose.
E no caso das bezerras, das bezerras, o produtor tem que fazer a vacinação dessas bezerras, que é na faixa etária de 3 até 8 meses de idade. Certo? É só uma dose que elas Essa recebem? é dose única e a bezerra fica imune para o resto da vida. Muito bom. Certo? Então, todas as bezerras de 3 a 8 meses devem ser vacinadas apenas uma vez. Uma vez. E elas já são prevenidas contra a brucelose. E o restante do rebanho, os animais adultos, por acaso não tenham sido vacinados, para ele ter a certeza, ele pode fazer o exame rotineiro do restante do rebanho, certo? Para saber bem. se os animais são negativos para a brucelose. No caso, doutor Matias, se os animais forem negativos e o produtor, rapaz, esqueci, passou os 8 meses de idade, minhas novilhas ou vacas já estão com 1 ano de idade, ele pode vacinar ainda? Tem uma vacina chamada BR-51, que você pode vacinar o rebanho todo também, com essa outra vacina. É uma vacina mais cara, certo? Mas funciona, né? Resolve. Funciona também. Mas o ideal é que o produtor vacine sempre com 3 a 8 meses. Com 3 a 8 meses é mais fácil de você controlar. A vacina é mais barata, apesar do produtor não poder fazer esse trabalho. Esse trabalho tem que ser feito pelo médico veterinário, certo? Ou pelo um auxiliar treinado pelo médico veterinário, certo? Aí por que? Você podia perguntar por que não pode. Qualquer pessoa não pode fazer. Eu já ia lhe perguntar por que tem que ser uma pessoa treinada. Sim. Então, o principal risco, é porque tem muito risco, né? Na realidade. Ela é uma bactéria viva, certo? É uma bactéria viva, então para você trabalhar com ela, você tem que ter todos os cuidados, certo? Justamente no manuseio. Porque você, se usa ela de qualquer maneira, corre o risco de você se infectar com essa própria vacina, que é a bactéria viva. Entendi, certo? Porque se, por exemplo, uma pessoa não treinada, ela acaba se acidentando e se furando, ela certo? pode se contaminar. Pode se contaminar com essa vacina. Muito importante, pessoal. Certo? Outra coisa importante, doutor Matias, que eu queria saber é o seguinte: se o produtor não vacina os animais e ele quer vender esses animais, ele consegue vender assim facilmente? Não consegue vender, porque todos os produtores, criadores de bovino, especificamente, ele tem um cadastro aqui na ADAP, né? Então, para ele fazer o transporte de animais para qualquer outra propriedade, ou seja lá para onde ele quiser levar, a própria legislação exige que ele tem que andar com um certificado, ou seja, com o GTA, que é a guia de trânsito. A guia de trânsito nada mais é do que a identidade do animal, assim como nós, humanos. A qualquer lugar que nós temos a obrigação de carregar nossa identificação, o animal também tem essa obrigação. Então, se por acaso a propriedade tem bezerro de 3 a 8 meses e ele deixou de vacinar na época certa, que é de 3 a 8 meses, então esse produtor ele fica bloqueado, ou seja, ele não pode tirar um GTA da propriedade dele, seja lá para onde for. E só com GTA é que ele consegue transportar de uma cidade para outra, por exemplo, então vender. Se não tiver, ele não consegue. Se não tiver, ele não consegue, certo? E para emitir o GTA, a propriedade tem que estar com todas as bezerras vacinadas, senão o sistema não libera o documento. Muito não bem. libera o documento. Doutor Matias, como é que a gente identifica, por exemplo, um rebanho de fêmeas que elas foram vacinadas com a brucelose? Só de olhar para elas, existe uma marcação específica no animal? A legislação obriga que quando você faz a vacina das bezerras, você coloca um carimbo, certo? Se a B19, que é a própria bezerra de 3 a 8 meses, você leva o número do ano, um número o último algarismo do ano, correspondente ao ano que ela foi vacinada. Então, como estamos em 2026, se ela foi vacinada deste ano, tem que ter o número 6. Tem o número 6 do lado esquerdo da cara do animal. No queixo. No caso da BR-51, que é para animais acima de 8 meses de idade, você faz a vacinação e coloca um V do lado esquerdo também. Uma letra V do lado esquerdo. Uma letra V do lado esquerdo, certo? E por acaso, e também, no caso do produtor, ele deixou de vacinar, primeiro, ele não vai poder emitir GTA, certo? Por causa que a propriedade está bloqueada, certo? Segundo, ele também ainda pode sofrer sanções, ou seja, penalidades daqui
é feita pela própria ADAP, né? Ou seja, o produtor pode ser multado devido não ter cumprido as regras da legislação, certo? Muito bem. Então, pessoal, vocês viram aí tudo sobre a brucelose, que é uma doença muito importante, que além de acometer o animal, ela também pode acometer nós seres humanos. Por isso que é importante sempre entrar em contato com o médico veterinário para fazer a vacinação e para você não ser penalizado, não ser impedido de vender ou transportar os seus animais. Mas mais do que isso, o mais importante é a nossa saúde. Então, quando a gente tem animal vacinado, a gente também protege a nossa saúde contra o consumo, por exemplo, de um leite ou de derivados de vacas ou novilhas que não foram vacinadas contra a brucelose. Então, amigo e amiga produtor e produtora rural, é importante você ficar atento para a vacinação do seu rebanho bovino, principalmente na idade recomendada pelo veterinário, que é de 3 a 8 meses de idade, contra a brucelose bovina. Você está acompanhando o programa Caminhos do Sertão. Informação que nasce da terra. Pessoal, eu não vim de verde para o programa hoje à toa. Essa cor verde representa a zootecnia, uma profissão que ajuda a levar alimentos de origem animal de qualidade até a nossa mesa. No dia 13 de maio é comemorado o Dia Nacional do Zootecnista no Brasil. E a zootecnia faz 60 anos agora em 2026. O Caminhos do Sertão fez uma importante homenagem a esse profissional. Confira agora. No dia 13 de maio, celebramos o Dia do Zootecnista. Mas afinal, o que é a zootecnia? O que um zootecnista faz? Você sabe? A zootecnia é muito mais do que criar animais. Ela é ciência, é tecnologia, é gestão e é compromisso com a produção de alimentos de origem animal de qualidade. O zootecnista trabalha com nutrição animal, melhoramento genético, bem-estar, manejo, sustentabilidade e produtividade. É ele quem ajuda o produtor a produzir mais, melhor e com responsabilidade social, econômica e ambiental. Do pequeno produtor ao grande sistema de produção, sempre tem um trabalho de um zootecnista. Conheça agora alguns profissionais de zootecnia que vêm fazendo a diferença no estado do Piauí. Olá, eu me chamo Leiliane Alves, eu sou zootecnista e a minha convivência com a zootecnia ela não começou na graduação, ela começou ainda na minha infância. Eu nasci e me criei no sul do Pará, uma região onde a pecuária é muito forte, então meus irmãos, nós crescemos convivendo entre a cidade e as fazendas. Meus pais eram comerciantes, trabalhavam com a venda de insumos para os fazendeiros e também para os pequenos produtores ali da região. Então, desde muito cedo eu tive contato com o meio rural, com o interior, com os animais e com as pessoas também que convivem e trabalham no campo. Mas foi quando eu vim morar no Piauí, que pela graça de Deus eu consegui realizar o meu sonho de me tornar zootecnista, formada pela Faculdade ESME, situada em Timon, Maranhão. A zootecnia, ela representa muito mais do que uma profissão para mim. Ela representa propósito, responsabilidade, dedicação, amor pelaquilo que fazemos também. Ela me ensinou a ter o pé no chão, a enxergar, além dos números da produção. Nós convivemos com diferentes pessoas, desde grandes produtores até agricultores familiares, e cada realidade nos traz aprendizados valiosos. Aprendi sobre o trabalho duro, sobre a humildade, respeito, sobre humanidade. Então, ser zootecnista é entender que por trás de cada animal, de cada propriedade, de cada produção, existem histórias, famílias e sonhos. Nós trabalhamos buscando produtividade, mas também o bem-estar animal, a sustentabilidade e a qualidade de vida para as pessoas. Muito grata por tudo que a zootecnia me proporcionou até aqui. Tenho muito orgulho de ser zootecnista e, sinceramente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Quero parabenizar todos os meus colegas de profissão, que todos os dias transformam conhecimento em cuidado, dedicação e compromisso com o agro e com a sociedade como um todo. Então, um feliz dia do zootecnista para todos nós. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Fiaz de Carvalho, eu sou zootecnista de formação, doutor em zootecnia tropical pela Universidade Federal do Piauí e professor do Instituto Federal do Piauí, campus José de Freitas. Eu atuo na docência e na pesquisa na área de produção animal e tenho contribuído para a formação de técnicos e outros profissionais de ciências agrárias. Tenho trabalhado na área de nutrição animal, forragicultura e desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis para a nossa região, sempre buscando desenvolver a agricultura e a pecuária do nosso estado. Para mim, ser zootecnista é trabalhar na produção sustentável de alimentos, contribuindo para o desenvolvimento do campo e para a transformação de vidas, por meio da ciência, da tecnologia e da educação.
Olá pessoal, eu sou José Wene, sou zootecnista formado pela Universidade Federal do Piauí no ano de 2025. De lá para cá, nesse pouco mais de um ano de formado, a gente vem desenvolvendo um trabalho na assistência e consultoria técnica, gerencial e reprodutiva em fazendas de pecuária de corte. Nós buscamos desenvolver um trabalho sério, com respeito ao produtor rural, com respeito às tecnologias desenvolvidas pela ciência, com respeito ao bem-estar animal, onde nós buscamos entregar a nível de campo o melhor que a ciência produz e o melhor que nos faz acordar cedo todos os dias, que nos faz estar aqui num momento como esse, em uma das nossas fazendas parceiras, desenvolvendo o trabalho que Deus nos permite. Então, ser zootecnista é isso, ser zootecnista é acordar cedo, é trabalhar duro, é desenvolver, dar o seu melhor e buscar alinhar o conhecimento técnico com o conhecimento científico, com a visão do produtor rural, que é com certeza de suma importância para que se tenha resultados positivos como esse. E é isso, pessoal. Sou Antônio Rodrigues, estudante do 6º período do curso de zootecnia. Atualmente gerencio a Fazenda África, uma das propriedades do Grupo África, onde atuo diretamente nas atividades produtivas da fazenda, tanto na parte operacional como no setor de nutrição da fazenda. Uma fazenda com estrutura voltada para cria, recria e engorda, atuando também na parte de consultoria na área de gestão e gerenciamento de propriedades rurais. Quando conheci a zootecnia, passei a entender melhor o que está por trás da estrutura do agronegócio, sobretudo a pecuária de corte, passando a entender como funciona o manejo sanitário, o manejo nutricional, o porquê da importância do bem-estar animal e todo esse processo da cadeia produtiva que faz o alimento chegar à sua mesa. Olá! Na data de hoje, 13 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Zootecnista e, naturalmente, da zootecnista. O Conselho Regional de Medicina Veterinária tem a honra de cumprimentá-los, reconhecendo a enorme e indiscutível importância desses profissionais para o agronegócio, para a agroeconomia do estado do Piauí e do Brasil. São profissionais que trabalham para garantir mais eficiência, qualidade e inovação no campo e dessa forma contribuem diariamente para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento do agronegócio no estado. É por reconhecer essa importância que o CNMV atua continuamente na valorização da zootecnia, na atribuição desses profissionais e no fortalecimento da categoria. É oportuno lembrar que na semana passada, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que assegura 6 salários mínimos por 30 horas semanais de trabalho ao zootecnista, equiparando ao veterinário e ao agrônomo. Uma conquista super importante, encabeçada pela ABZ, que é a Associação Brasileira de Zootecnia, mas também com forte apoio do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí. Neste dia, deixamos nosso reconhecimento e nossas homenagens a estes profissionais que trabalham dedicando sua vida para construir um futuro de mais qualidade, de mais respeito, de mais cuidado para com o homem, para com os animais e para com a natureza. A zootecnia move o Piauí. A zootecnia move o Brasil. A zootecnia move o Piauí e a zootecnia move o Brasil. A zootecnia move o Piauí, a zootecnia move o Brasil. A zootecnia move o Piauí, a zootecnia move o Brasil. Vocês acompanharam aí uma excelente homenagem, mais que merecida, a esse profissional que trabalha diuturnamente para ajudar a colocar alimentos de origem animal em quantidade e em qualidade à nossa mesa. Eu também sou zootecnista, já trabalho com a profissão há 15 anos e tenho muito orgulho de ajudar nessa missão de alimentar o mundo dentro da nossa profissão. Parabéns a todos os zootecnistas do Piauí e do Brasil. Você está acompanhando o programa Caminhos do Sertão. Informação que nasce da terra. Esses dias está muito quente em São João do Piauí. Será essa previsão nos reserva chuva nos próximos dias? Confira agora na previsão do tempo. Olho do tempo. Previsão para o homem do campo. Segunda-feira, dia 18 de maio, o dia fica quente e abafado, com céu nublado, mas sem previsão de chuva. Os termômetros marcam 21 graus pela manhã, faz calor à tarde com 36 graus e à noite cai para 26 graus. A probabilidade de chuva é de 0%. Na terça-feira, dia 19 de maio, teremos dia muito quente e seco,
com o sol predominando. Os termômetros registram pela manhã 21 graus, subindo para 37 graus à tarde e caindo para 27 graus à noite, sem chance de chuva para este dia. Já na quarta-feira, dia 20 de maio, dia de calor intenso, com presença de poucas nuvens. O tempo segue firme e sem chuva. Manhã com 19 graus, subindo à tarde para 38 graus e à noite com 28 graus. A probabilidade de chuva é de 0%. E vamos conferir agora a atualização dos preços do milho e da soja com base na região de Uruçuí. Preços dos principais insumos agropecuários. O preço do milho na região de Uruçuí está cotado em R$ 60 a saca de 60 quilos, apresentando uma queda de aproximadamente 3,23% em comparação com a semana anterior. Já a saca da soja em grão de 60 quilos está em R$ 113, apresentando um aumento no preço de 0,89% em comparação ao valor da semana passada. Esses dados são fonte do AgroLink, site especializado em atualizar preços de grãos no país. E vou te falar agora sobre alguns eventos que vão ocorrer nesse fim de semana aqui em São João do Piauí e em outras cidades. Aconteceu nesta sexta-feira e acontece hoje, dia 16, a Buriti Expo 2026, a exposição agropecuária da cidade de Canto do Buriti. Acontece também hoje, dia 16, sábado, a Farinhada do Quilombo, que vai ocorrer na Casa de Farinha da Comunidade Saco Curtume, às 17 horas. Você está acompanhando o programa Caminhos do Sertão. Informação que nasce da terra. E o Caminhos do Sertão vai falar agora de inovação e tecnologia do campo. Isso mesmo. Fomos até o IFP de São João do Piauí conhecer um sensor de umidade do solo que automaticamente liga a irrigação quando a umidade está baixa e desliga quando a umidade está ótima para aquele cultivo, para aquela plantação. Vamos conhecer mais sobre esse interessante projeto? O Caminhos do Sertão veio até o Instituto Federal do Piauí, aqui de São João do Piauí, falar sobre tecnologia e inovação no campo. Aqui dentro de um laboratório, os alunos de agronomia e técnico em administração desenvolveram um sensor de umidade do solo, que ajuda o produtor a fazer a irrigação da sua lavoura sem a necessidade de um comando humano, dando a quantidade de água que a planta precisa. Vamos conhecer mais sobre esse projeto? Estamos aqui com o Pedro Moura, que é acadêmico de Engenharia Agronômica aqui do IFP de São João do Piauí, que foi uma das pessoas que desenvolveram um dispositivo que é o sensor de umidade do solo para fazer a irrigação do solo sem a necessidade do comando humano diretamente. E ele vai falar melhor para a gente como que surgiu esse processo de criação desse dispositivo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, professor. O Regari, que é o nosso sistema, ele surgiu lá em 2021, foi uma ideia do professor Jefferson Mota, que atualmente é diretor aqui do campus, e ele surgiu da necessidade de vários detalhes. Primeiro, ter um melhor controle hídrico dentro de uma plantação, dentro da agricultura. Ou seja, controlar a umidade do solo para a necessidade que a planta precisa. Exatamente. Ter um melhor controle. Existe uma coisa chamada coeficiente de cultura, né, de cultivo, que você não pode irrigar nem de mais e nem de menos. Então, essa foi uma ideia. O impacto ambiental também, que a gente percebe principalmente no agricultor comum, no agricultor leigo, que o desperdício de água é frequente e é constante. Então essa foi uma das ideias também para a gente estar implantando essa ideia, esse sistema. E aí o professor Jefferson pensou de trazer a tecnologia, que é a agricultura 4.0, para o agricultor de São João do Piauí e daqui da região. E aí surgiu o Regari, esse projeto que é um projeto de engenharia, que é justamente para a agricultura de precisão, que a gente possa aplicar aqui na região. Então, Pedro, de certa forma você está aplicando essa tecnologia, né, da 4.0, que é a mesma coisa que a gente chama hoje de pecuária, agricultura de precisão, em que você utiliza, por exemplo, um equipamento como esse, para dar para o solo somente a quantidade de água que ele precisa, nem mais, nem menos. Né? Exatamente. A gente faz os cálculos de acordo com a necessidade da cultura, para a gente fornecer a quantidade de água específica para cada cultura, fazendo com que o agricultor tenha mais tempo livre. A gente já fez uma pesquisa social e encontramos agricultores que acordam às 4 da manhã para poder abrir registros e aí deixam a água, a plantação irrigando até 9, 10 horas. Então há um grande desperdício de água, né? Há um grande desperdício de água. E também temos a questão do nosso aquífero, né?
que é o aquífero do Gurgueia, então temos bastante água, só que é preciso ter esse controle de usar somente o necessário dentro da agricultura. Bem, Pedro, você me falou que essa ideia de criar esse sensor de umidade do solo para irrigação, ela surgiu lá em 2021, aqui no IFP. E aí, qual foi a trajetória desse projeto até hoje, 2026? Esse projeto, com a coordenação do professor Jefferson Mota, já houve a participação de 20 bolsistas, mais de 20 bolsistas, então foi um projeto que beneficiou muitos estudantes, e quando a gente conseguiu transformar essa ideia em produto, que hoje é o Regari, que já está implantado aqui no campus, a gente levou até Brasília, apresentamos o produto já montado, já pronto no Ministério da Educação, e gostaram muito, os investidores continuaram. Esse foi um projeto financiado pela Facto. Enfim, essa ideia surgiu da necessidade e agora é produto, é um sistema já implantado na prática. Muito bom, muito interessante o projeto, parabéns. Estamos aqui com o Arthur Dantas, que é aluno do curso técnico de administração aqui do IFP e que também faz parte do desenvolvimento desse sensor de umidade do solo, que é o Regari. O Arthur tem apenas 16 anos e ele vai contar para a gente agora como é que foi essa experiência de participar desse grande projeto. Professor, foi uma experiência incrível, porque tem muito aprendizado com esses projetos. E eu trabalhei muito com montagem e também fazendo o código do sensor. Então, foi muito enriquecido, um aprendizado muito enriquecido. Muito bem. Na verdade, você trabalhou na parte do software, que seja a parte inteligente do sensor, digamos assim. Isso. E aí, o que é que você vê de expectativa, já que já trabalhou nesse primeiro projeto? Você pensa em desenvolver outros projetos tecnológicos nessa área? Com certeza, penso sim, e provavelmente vou continuar trabalhando com o Regari. Muito bem. Ao teu ver, Arthur, o que esse dispositivo vai contribuir para o homem do campo, que trabalha com cultivo de grãos, frutas e hortaliças? Em primeiro lugar, a economia de água, porque, né, como o próprio Pedro citou, tem muita gente que acorda cedo para poder ligar a bomba, para fazer irrigação, e com isso, além de facilitar esse processo, torna tudo mais viável para o agricultor, pesa menos no bolso. Muito bem, então a gente otimiza a mão de obra do próprio agricultor, tem menos desperdício de água e de certa forma dá para a planta o que realmente ela precisa, né? Sem desperdício, sem impacto ambiental, né? Um impacto ambiental menor possível. É um projeto que, além de ser moderno, traz inovação, tecnologia, tem a questão da sustentabilidade que está sendo tão cobrada por parte da população para os agricultores, né? Quem produz no campo. E viemos mostrar agora como o sensor funciona na prática no campo, aqui em um módulo experimental, não é isso, Pedro? Aqui temos a central, que sistema, na verdade, é composto por duas partes, uma parte elétrica e uma parte hidráulica. Que os meninos aqui, os servidores aqui, que é o Gil e o Alex, ajudaram a instalar esse sistema, né? E essa parte elétrica, ela possui uma central, um cérebro, que faz a leitura dos sensores, são aqueles sensores que estão ali, e dependendo da leitura, da umidade do solo, ele vai dizer para essa válvula solenoide, que é um registro digital, é como se fosse uma torneira que é aberta e fechada por esse rapazinho aqui, que é o Regari. Então, no lugar do produtor vir aqui, manualmente abrir o registro para ligar a irrigação, o próprio sistema eletrônico faz isso sozinho. O próprio sistema vai lá no solo, vê se ele está úmido e fala, ó, tá seco, vou abrir aqui. E abre isso sozinho. A gente vai fazer uma demonstração aqui agora. Pronto. Aí quando que esse sensor ele desliga? Quando ele atinge a umidade especificada pelo produtor, nesse caso a gente especificou para 60% de umidade, que é a umidade mínima. Abaixo de 60% ele já identifica que está na hora de ligar os aspersores. A gente está usando aspersores, mas pode ser usados gotejamento, enfim, vários outros. Pode ser ampliado também. Isso aqui é o começo de uma grande trajetória, de uma grande jornada que a gente tem para ampliar mais e mais e aprimorar mais e mais esse sistema.
Muito bem. Deixa eu te perguntar, Pedro, hoje esse sistema ele já está sendo utilizado em algum campo mesmo, de fato, um produtor de milho, de soja ou não? Não, esse aqui é a primeira fase experimental que a gente está tendo, mas já temos locais estabelecidos para poder levar para o produtor comum utilizar em suas propriedades. Para fazer o teste a campo com o produtor, de fato, que está ali plantando seu feijão, sua cultura. Exatamente. Muito bem. E já, detalhe, já programado. Se ele vai cultivar melancia, ele já pré-programa o regar e faz tudo sozinho. É como se fosse um cérebro, um mini técnico aqui. Se ele for cultivar feijão, o regar também já sabe qual a quantidade ideal de água. É o teor de umidade específico para cada cultura. Exatamente. Muito bem. Então, professor, esse sensor é um sensor de protótipo. Ele identifica a umidade no solo através da resistência da água, né? A transferência elétrica. Mas, enfim, na prática, quando ele está no solo, ele verifica, você vê que não tem ele está vendo que não tem a necessidade de irrigar, que o solo já está úmido. Visualmente bem úmido. Bem úmido. Quando eu retiro, ele identifica que não tem mais a terra úmida e liga automaticamente o aspersor. Então, isso ocorre instantaneamente quando ele identifica a terra úmida ou a terra seca. Impressionante. Então ele detecta perfeitamente se a umidade está adequada ou não. Se estiver abaixo do recomendado que você falou, que seria 60%, ele aciona a irrigação, e aí se tiver nos 60%, que é o mínimo ideal, ele já desliga. Ele já desliga, sem a necessidade do produtor estar vindo fazer esse serviço manualmente. Interessante, muito, muito bom. Uma curiosidade, em muitas cidades do interior, tem pessoas que são contratadas especificamente para fazer esse serviço. E aí essa pessoa pode ser direcionada para fazer outros serviços enquanto o regar faz todo esse manejo hídrico. Cuida da irrigação sozinho. Cuida da irrigação sozinho. Então, Pedro, a gente só quer parabenizar você, Instituto Federal do Piauí, por oportunizar vocês a criarem, né, usarem da criatividade para ajudar o homem do campo. Então, futuramente, quando esse protótipo já se tornar um produto pronto, ele vai ajudar milhares de produtores a irrigar sua plantação de uma forma correta, sem ter desperdício e também sem ter que contratar uma mão de obra extra para fazer esse trabalho. Eu que agradeço, professor Marcelo. Quero primeiramente agradecer ao professor Jefferson que me convidou para estar realizando esse projeto, juntamente com ele, o Arthur, tem o César, os meninos que me ajudaram aqui com a montagem da estrutura, né, o Alex, o Gil, e ao senhor que veio levar aqui nossa ideia para que mais e mais pessoas saibam que a agricultura 4.0, a roça, ela não é só trabalho pesado, existe tecnologia dentro da roça. E esse é só o primeiro de muitos que a gente vai desenvolver. Muito bem, parabéns. E você acabou de acompanhar uma inovação em tecnologia no campo, aqui produzida pelo IFP de São João do Piauí. E o Caminhos do Sertão deste sábado fica por aqui. Se você perdeu esta edição ou as anteriores, é só entrar no nosso canal no YouTube Alvorada do Sertão ou no nosso Instagram Alvorada98FM. Até lá!